Quando nós falamos em redação, não importa que tipo de redação, pode ser um bilhete, pode ser uma carta, pode ser uma dissertação, pode ser um memorando, pode ser um ofício, pode ser uma tese acadêmica, tudo é redação. Por quê? Redação é a ação de redigir. Quando você se senta para escrever qualquer coisa, seja essa frase com 3 linhas ou com 50 páginas, isso é uma redação. Tudo que você redige é uma redação, é a ação de redigir, a ação de escrever. Muito bem. Quando nós falamos em redação discursiva, o próprio nome já diz, é quando você resolve escrever algo como se você estivesse debatendo, discutindo, tentando convencer, tentando argumentar, tentando provar para alguém que aquilo que você está escrevendo pode ser defendido. E para isso, obviamente, você vai buscar todos os argumentos possíveis e imagináveis. Vamos imaginar que você queira dizer, como existem muitas pessoas que tentam provar que existe um buraco na camada de ozônio. Então o cidadão vai buscar evidências científicas, provas, estudos acadêmicos, né, falas, frases, livros escritos por cientistas que tentam, de alguma forma, corroborar aquilo que você está dizendo. Se você diz, por exemplo, que beber água é saudável, então você vai buscar experts no assunto, sejam pessoas do nível do Dr. Lai Ribeiro ou outros médicos, e você pega aquelas informações, aqueles conceitos, aquelas teses e traz para dentro do seu documento para que aquilo reforce a sua argumentação, ok? Então, escrever discursivamente, argumentativamente, nada mais é do que tentar convencer alguém daquilo que você está dizendo. Isso acontece tanto na escrita quanto na oratória. Muito bem. O primeiro passo para nós começarmos a escrever é fazermos aquilo que nós chamamos de brainstorming. O que significa? Você recebeu um tema, seja na escola, no ensino médio, seja na faculdade, ou na hora de fazer um concurso público, você recebeu um tema, ele está diante de você. E você, em alguns momentos, pode não dominar aquele assunto. Então, o primeiro passo é fazer um brainstorming. O que significa isso? É um termo em inglês que significa tempestade cerebral, não é? Assim, tradução livre. Você vai pegar aquele tema e vai escrever tudo que você sabe sobre ele. Bom, se o tema a água é importante para o organismo humano. Alguém disse isso? Quando? Por quê? De que forma? Quantos litros se deve beber por dia? Alguém já se curou bebendo água? Alguém adoeceu por não beber água? Quer dizer, você vai buscar todas as informações, por mais estranhas ou bobas ou esquisitas que elas possam parecer, você coloca isso no papel de qualquer jeito e depois você vai elencar aquilo que é mais importante para você. O nome disso é fazer uma tempestade dentro da sua cabeça. Pega as ideias mais importantes, pega os conceitos, pegue tudo aquilo que você já ouviu acerca daquele tema, acerca daquele assunto. Porque uma coisa é certa, nós nunca sabemos de quase nada. O que nós conhecemos é sempre muito pouco. Então temos que fazer alguma coisa para que consigamos colocar no papel algo que seja minimamente lógico e aceitável pela outra parte. Muito bem. Então, como que nós vamos desvendar o tema através dessa chamada prática do brainstorming? Técnicas eficazes, elas geram ideias argumentativas relevantes, elas podem fazer com que nós criemos o chamado mapa mental de ideias que nós nem sabíamos que tínhamos, porque no momento que você coloca isso no papel, você começa a buscar conceitos, informações, ideias, aulas que você já assistiu no passado, palestras que você já ouviu, filmes que você assistiu, livros que você leu, e isso tudo sendo colocado no papel, de alguma forma cria na sua cabeça um conceito muito interessante sobre o tema que você pretende, a respeito do qual você pretende redigir, ok? Então isso dá muito certo. Se você não tem essa prática, comece a utilizar. Professor, recebi um tema, não sei nada sobre ele. Comece a rascunhar qualquer coisa, tudo que você sabe, tudo que você já ouviu e vai colocando no papel. Não se preocupe, porque você vai chegar a uma redação mais assertiva, ok? Então,
Como é que nós fazemos o planejamento textual, a chamada estrutura e a organização? Primeiro, você vai definir, obviamente, a sua tese. O que é a tese, professor? A tese é o coração, é o centro nevrálgico do seu argumento, ok? Ela deve ser clara e concisa. O que significa ser clara? É você dizer aquilo que o outro entenda. Não é você dizer o que você quer dizer, é você dizer aquilo que o outro vai entender, ok? Concisa é quando você consegue dizer tudo com o mínimo de palavras possível. Você foi conciso, você foi prudente nas palavras, você não foi prolixo. Muito bem, como que eu organizo os meus parágrafos, professor, diante de uma redação? Bom, se você está planejando o seu texto, alguém diz para você assim, ó, a banca de concurso público diz lá para você que a redação deve ter 30 linhas. Bom, se eu tenho 30 linhas para escrever e eu tenho que dividir o meu tema em pelo menos 4 ou 5 parágrafos, eu não posso passar disso, ok? Bom, se eu dividir em 5 parágrafos, eu sei que se a redação tem 30 linhas, cada parágrafo deve ter no máximo 6 linhas, não pode passar disso. Senão eu ultrapassei a quantidade de linhas permitida pela banca, ok? Muito bem. E aí eu fiz esse planejamento, ele é todo mental num primeiro momento. Você não faz isso no papel, é tudo mental. E depois disso você vai para a chamada coerência lógica. O que significa isso? As ideias, elas vão progredir a partir do momento em que você criar um esqueleto. Como é que funciona? Pegou o tema, fez o brainstorming, cria uma série de conceitos, de informações sobre o tema, tudo dentro daquele tema, não é? E aí você escolhe, se a sua redação vai ter 6 parágrafos, você escolhe os 6 elementos mais importantes, ou de preferência os 3 mais importantes, por quê? Se você tem um parágrafo introdutório, ali estará o coração da sua redação, ali vai estar a parte mais importante. Depois você tem mais 3, no mínimo 3 parágrafos de desenvolvimento, então você vai escolher 3 pontos importantes ligados àquele tema e vai colocar no primeiro parágrafo, você desenvolve o primeiro conceito a respeito do tema, no segundo parágrafo, o segundo conceito a respeito do tema, no terceiro, o terceiro conceito a respeito do tema, no quarto, você começa a sua conclusão, porque pode ser que você não tenha apenas no último parágrafo espaço para defender de fato a sua ideia e oferecer uma solução para um determinado problema. Então, se você tiver 2 parágrafos, no primeiro parágrafo da sua conclusão, você entra no assunto propriamente dito, defendendo uma ideia, né, de como resolver determinado problema, e no último parágrafo você faz aquele fechamento utilizando geralmente o que a gente chama de um conectivo, não é? Que é uma conjunção é, que fecha de fato a sua redação. Portanto, em suma, concluindo, não é? Não obstante tudo que foi dito, conclui-se essa redação com essa informação. Isso tudo segue uma lógica. Nada pode ser inventado quando se fala de redação. É uma lógica, ok? Muito bem. Desenvolvimento argumentativo, construindo a sua persuasão. O que é persuasão, professor? Persuasão é o ato de convencer os outros de algo que você acredita. Você pode persuadir oralmente, usando argumentos, convencendo as pessoas, gesticulando, mas dentro de um texto você não consegue gesticular, você não consegue falar, você tem que escrever. Então você escreve com fatos, com argumentos, com lógica. As pessoas são convencidas a partir de lógica. E aí, citações e dados científicos são muito importantes, convencem demais as pessoas quando você coloca ali, olha, determinado cientista afirmou isso a partir de estudos feitos por anos a fio. Aí você cita isso, obviamente, no seu texto, com nome, com um endereço, porque, obviamente, você não pode dizer que alguma coisa foi dita sem que você diga em que ano, em que livro isso está registrado, ok? E aí você vai usar os argumentos exatamente com esse objetivo. E essas ideias, elas precisam estar conectadas. Não adianta você dizer no segundo parágrafo algo que não está conectado com o que vai ser dito no terceiro parágrafo. Essa conexão é fundamental, ok? Para isso você precisa dominar os advérbios, você precisa dominar as preposições, você precisa dominar as conjunções,
ok? Muito bem. A sua linguagem e o seu estilo precisam ser sempre claros e precisos. Claro e preciso significa que você precisa usar norma culta, ok? De preferência, porque se você usa uma gíria, o seu texto não é claro. Quem é que entende a gíria? Só um pequeno grupo da sociedade. Quando você usa norma culta, culta não significa a linguagem erudita, mas a linguagem culta. A linguagem culta significa que você utilizou a língua como ela deve ser, como ela é utilizada pelos grandes escritores, pelos poetas, por aquelas pessoas que de fato dominam a língua, ok? Então ela não vai ter erros, não vai ter falhas. O seu vocabulário precisa ser rico, o seu vocabulário precisa ser diversificado para que você evite repetições e consiga concatenar bem as ideias ao longo do seu texto escrito. O seu estilo, ele não pode imitar ninguém, ele tem que ser seu, ok? Então você escreve com clareza, com objetividade, mas respeitando o seu estilo. E nós temos aqui o impacto do fechamento do seu texto. Na realidade, você começa a fechar o seu texto quando você inicia ele. Porque no momento em que você inicia, ele já caminha para um fechamento, para uma conclusão. Então nós temos que ter uma introdução que cative o leitor, um desenvolvimento que seja consistente no sentido de fazer com que ele acredite que os seus argumentos são válidos, são lógicos, e uma conclusão que seja impactante. Portanto, conclui-se que isto que se está afirmando nesse texto é verdade com base nisso, 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 naquilo outro. Isso convence as pessoas, não é? E ao final, você chega em uma das partes mais importantes de uma redação, que é a revisão. A revisão textual é fundamental. É quando você refina o seu texto. Aí a gramática, a ortografia são fundamentais, a pontuação, a acentuação gráfica, né? Esse feedback que você tem consigo mesmo no texto é fundamental. Aí é onde você percebe se foi claro ou se você foi coerente no seu texto, se aquilo que você está dizendo está dentro de um padrão lógico, e isso reforça os seus argumentos, ok? Então vão aqui algumas dicas finais. Mantenha a prática consistente. Fazer redações periodicamente é a melhor forma de aprender. Eu afirmo a vocês, não existe uma única pessoa que domine uma língua a ponto de dizer, eu não preciso aprender mais nada. Nós estamos aprendendo todos os dias um pouquinho. E só existe um caminho seguro, é a prática. Nos vemos na próxima aula.